Boa noite a todos. Então, a aula prática de hoje, a gente vai trabalhar com uma sequência daquilo que foi visto na última aula passada. Então, na aula passada a gente trabalhou os interruptores, a ligação de interruptores paralelo, que é ligar uma lâmpada de dois pontos diferentes, né? E ligar e desligar, né? Liga por um e desliga por outro. E hoje a gente vai estar trabalhando aí com os interruptores paralelo junto com interruptores intermediário. Então, quando você precisa de ligar, fazer uma ligação de uma lâmpada de dois pontos diferentes, você tem que usar dois interruptores paralelos. Quando for acima de dois interruptores diferentes, ou seja, você tem três pontos para cima, aí não tem como usar só paralelo. Você precisa usar, além do paralelo, o intermediário também. Então nós temos aqui já as simbologias de tudo que a gente vai utilizar para o circuito, que é a caixa de distribuição, né? Onde vai estar o disjuntor, e vai partir daqui o circuito para a ligação da iluminação. A simbologia da lâmpada, que a gente já sabe que é dividida em três partes, onde a parte de cima vai a potência da lâmpada, a parte da esquerda aqui vai o circuito, que é colocado como um número, ou seja, o disjuntor que vai estar protegendo esse circuito de iluminação, e lá direito o interruptor que vai estar ativando, né? Como a gente tem três interruptores intermediários, a gente vai colocar aquele interruptor que, o retorno, né, do interruptor que vai ativar a lâmpada, tá? Então, vamos mostrar passo a passo como que ficaria o diagrama unifilar, depois vamos ver como o princípio de funcionamento através do diagrama multifilar. Então, primeiro aqui a gente vai estar trazendo os fios da caixa de distribuição, vem do disjuntor, vem a fase, né, que é essa simbologia, o neutro que está no barramento na caixa de distribuição, tá? E como hoje a gente só vai estar trabalhando com iluminação, não precisa o fio do terra, só vai ter um circuito e apenas fase e neutro, tá? Coloquei aqui que esses fios que estão passando nesse trecho do eletroduto pertencem ao disjuntor 1, circuito 1, portanto, e como é circuito de iluminação, a dimensão mínima, né, da bitola é de 1,5 milímetro quadrado, tá? Então, esse é o primeiro passo aqui, vir até a lâmpada. Coloquei agora o eletroduto que sai da lâmpada e vai até um dos interruptores paralelos, né? E nesse interruptor eu coloquei apenas os três retornos. Esses dois retornos eles vão ir até o interruptor intermediário, daqui a pouco a gente vai ver como que é feito isso, né? E o A aqui que vai até a lâmpada apenas, tá? No outro interruptor intermediário, no outro interruptor paralelo, tem que vir a fase, né? Então a fase vem até outro interruptor paralelo e vai ter outros dois retornos. Veja que dessa vez não é os mesmos que estão aqui, porque esses retornos aqui eles não vão ir lá para o interruptor paralelo. Os dois vão vir para esse interruptor intermediário, né? Então, num dos interruptores tem que vir a fase. Depois eu vou mostrar de novo como que funciona o interruptor paralelo, né? E vem os dois retornos que vão vir até o interruptor intermediário. No interruptor intermediário vai vir os quatro fios, então, que são os dois retornos do primeiro interruptor aqui, né? E os dois retornos do segundo interruptor paralelo. Então, o intermediário ele vai receber só retornos aqui dos dois interruptores paralelos, tá? Então, depois vamos ver como é que fica lá no diagrama multifilar. Finalizando aqui o diagrama unifilar, a gente vai colocar a potência da lâmpada, né? O circuito que ela pertence, que é o circuito 1, só tem um circuito,
e qual que é o interruptor que está ativando diretamente a lâmpada. Nesse caso, o retorno que está chegando nessa lâmpada é o retorno A, então esse retorno vem aqui do interruptor paralelo que está aqui até a lâmpada. Tá? Os outros dois retornos que vão passar por aqui, eles vão vir até o interruptor intermediário. A fase que vai vir do quadro de distribuição vai vir até esse interruptor paralelo aqui. Esses dois retornos vão sair do interruptor paralelo vindo até o interruptor intermediário. E o neutro vai parar aqui na lâmpada para fazer a ligação junto com o retorno desse interruptor. Beleza, então agora vamos explicar como que funciona o interruptor intermediário. Lembrando então primeiramente como que funciona, como que a gente faz o circuito do interruptor paralelo, né, de dois interruptores paralelos, né? A gente manda a fase até o terminal do meio de um dos interruptores, né? Manda o neutro até a lâmpada, tá? E o outro fio que sai da lâmpada, ele vai para o meio do outro interruptor paralelo, tá? E daí os outros dois contatos do interruptor, eles vão ser interligados entre um interruptor e outro, tá? Para que faça a ligação. Então nesse instante aqui, ó, se o circuito tivesse nessa posição os dois interruptores, a lâmpada estaria ligada porque estaria fechado esse circuito aqui também, estaria passando para a lâmpada e ir embora. Se eu viesse desse lado aqui e trocasse de posição o interruptor, então ia abrir o circuito aqui, não ia ter passagem de corrente, a lâmpada apagava. Viesse desse lado aqui e batesse essa tecla aqui, né, ia fechar o circuito novamente, só que agora por outro caminho, né, que seria esse caminho aqui, acendendo a lâmpada novamente. Tá? Então esse é o princípio aí de funcionamento do interruptor paralelo, só lembrando, né? Então o interruptor intermediário é um interruptor que tem 4 terminais, que ele vai receber os dois retornos de cada interruptor, né? Então de um lado vai vir os dois retornos aqui, que a gente pode chamar vamos colocar nomes aos bois aqui. Então esse aqui seria o B e o C, né, de um interruptor. Esse aqui seria o D e o E do outro interruptor. Aqui seria o A, né? Daí vem a fase que vai até o meio de um dos interruptores. O retorno aqui vai do meio até a lâmpada e o neutro que vai só até a lâmpada, né? Então nesse instante aqui, do jeito que está posicionado todas as chaves aqui, a lâmpada estaria desligada, porque o circuito vem até aqui e ele está interrompido por esse interruptor. A partir do momento que eu venho do lado de cá e abaixo, aperto a tecla e ela muda de posição, então acende a lâmpada porque fecha o circuito aqui, ó. Poderia fazer nesse sentido ou mudando essa tecla aqui de posição também, deixando aquela na mesma posição, né? Ela também acenderia fechando o circuito aqui por cima. E obviamente que assim como a gente viu anteriormente no paralelo, né? Por enquanto já só estamos testando os paralelos. O intermediário até aqui, tá? Se eu acionar desse lado aqui, vai acender a lâmpada, vem aqui desse lado e tocar e vai fechar a lâmpada. Se eu pressionar, tiver nessas duas posições aqui os paralelos, que está desligado, e pressionar a tecla do interruptor paralelo, ele vai ficar da seguinte forma. Ele vai ficar como se estivesse cruzado, né? Então, em vez de ficar aqui as duas partes de cima, vai vir esse cara vai vir aqui para baixo, ligando para cá, e esse cara aqui vai vir conectando aqui com esse terminal de cima. Então, repare que agora ele também fecha o circuito, porque o circuito que está vindo por aqui, ele vai vir para cima, vai fechar com esse interruptor e vai acender a lâmpada, né? Se eu colocar esse interruptor para baixo, apaga a lâmpada, né? Porque ele interrompe o circuito aqui. Se eu deixar esse cara para baixo e colocar esse para cima, aí ele vai acender a lâmpada novamente, porque vai vir nesse sentido aqui, ó, né? Passando e fechando o circuito. Então, né, com esses 3 interruptores, eu posso acender a lâmpada aqui, apagar aqui, acender aqui. Posso acender aqui, apagar aqui, né? Então, nesses 3 pontos diferentes eu posso estar acionando uma única lâmpada, tá?
E a partir então de 3 interruptores, sempre que eu precisar mais um interruptor para ligar a mesma lâmpada, eu vou só usar mais intermediários. Então eu posso usar quantos intermediários forem precisos, né, numa instalação. Geralmente isso aqui se usa num circuito de corredor quando tem um triplex ou algo assim, um predinho que não tem elevador, né? Daí nas escadarias você pode acender a lâmpada aqui e apagar ela aqui em cima, mas se tem mais um andar, aí você vai ter que percorrer esse trecho aqui com a lâmpada acesa e apagar ela só no andar de cima. Então pode ter vários pontos de interruptor intermediário, tá? Interruptor paralelo só se for 2 pontos diferentes. A partir de 3 pontos diferentes, para acionar a mesma lâmpada, é necessário o interruptor intermediário. Então a primeira palavra de chave do vídeo aqui, que é para ver se vocês estão acompanhando, escreve lá no WhatsApp: interruptor intermediário. Essa é a primeira palavra-chave da aula de hoje. Escrevam lá, não deixem de escrever, que eu estou acompanhando aonde vocês estão no vídeo, né, para a gente poder fazer a sequência aqui da aula. Vamos conhecer então os componentes que a gente vai utilizar para essa aula prática, né? O primeiro componente aqui é o disjuntor, tá, que vai ficar no quadro de distribuição, e a partir dele é que chega a fase aqui lá do padrão de entrada, vai vir até ele, né, no quadro de distribuição, e a saída dele é que vai alimentar o circuito da lâmpada. O disjuntor monopolar, que serve para proteger o circuito contra sobrecarga, né, e contra curto-circuito. Os interruptores paralelo e o interruptor intermediário, né? Vale lembrar que esse aqui é um tipo de interruptor paralelo. Lembrando que a diferença do interruptor paralelo para o simples é que o simples ele tem só 2 terminais, né? Então por isso que ele faz, quando está acionado de um lado ele vai estar apagado, porque daí não tem terminal interligando, e quando está do outro lado ele fecha os 2 contatos e acende a lâmpada, né? O paralelo ele tem os 3 terminais aqui, que é para fazer aquela ligação que a gente já viu ali no desenho, né? Conforme a gente viu no desenho, tá? Então esse aqui é um interruptor paralelo, tem 3 parafusos, tá? Sempre quando tiver 3 parafusos você já sabe que é o paralelo. Esse é um outro modelo de interruptor paralelo, né? Os 3 parafusos estão aqui, esse que é o do meio, tem o de uma ponta aqui e o da outra ponta aqui. Então é uma tecla diferente, ó. São um outro modelo de tecla, né? Mas são interruptores paralelos. E o intermediário, que vai nessa caixinha aqui, ele está aqui, ó. Ele é composto aí pelos 4 parafusos, onde que vai receber os 2 terminais que vão receber a ligação do retorno de um interruptor paralelo, e 2 terminais que vão receber os 2 retornos de outro interruptor paralelo, tá? Então, se está acionado de um lado, ele está posicionado como se fosse os 2 contatos fechados nesse sentido aqui, ó, né? E se você apertar o outro lado, aí é como se ele cruzasse os dois parafusos. Então ele muda o sentido aqui da circulação de corrente aqui no disjuntor. Então nós temos aqui o interruptor paralelo, os 2 paralelos e o interruptor intermediário. Vamos precisar também, obviamente, do receptáculo, tá? Então receptáculo, que comumente a gente costuma chamar de bocal, né? Onde a gente vai instalar a lâmpada, e é dele que vai partir o retorno, que vai num dos interruptores, e o neutro, que vem direto da caixa de distribuição. Então é outro material que a gente vai utilizar aí. Para esse circuito a gente vai precisar de 3 caixinhas, uma para cada interruptor, né?
3 caixinhas de passagem aqui, 2x4. Quando a gente fala 2x4, ele está sendo colocado em polegada, então é 2 de largura, né? E 4 polegadas de altura aqui. Então são 3 caixinhas 2x4 onde vão ser instalados os 3 pontos de acionamento da lâmpada, os 3 interruptores, né? E mais a caixinha aqui de passagem da lâmpada, onde vai ser instalado o receptáculo e vai ser distribuído aí os fios, vai servir para distribuir para cada um deles os fios aqui, tá? Vamos precisar aí também dos eletrodutos, esses eletrodutos que já estão mais emendados aqui, né? Eles estão curtos já, que a gente usa bastante aqui, mas tá, a gente vai utilizar aqui para fazer a nossa prática, tá? Eletrodutos de meia polegada aqui para esse circuito, já que passa pouco fio. Quando a gente fala de meia polegada, a gente está falando do diâmetro aqui do condutor, do condulite aqui, tá? Do eletroduto ou condulite, a gente pode chamar. Não menos importante, a gente vai precisar dos fios. Como eu falei no início, hoje, como a gente não vai estar instalando lâmpada, então não vai precisar aliás, não estamos instalando tomadas, né? Então a gente não vai precisar do fio terra, vamos precisar só de fase e neutro, né? Fase pode ser qualquer outra cor que não seja as cores utilizadas para neutro e para terra, que são padronizados, né? Lembrando que o terra é o verde, que a gente não vai usar, ou o verde e amarelo, né? Que a gente não vai usar hoje. E o neutro é sempre o azul claro, tá? Então tá aqui a fiação para o neutro e a fiação que a gente vai usar tanto para a fase, né, quanto para o retorno. Vamos usar a mesma cor aqui de fio, fazendo aquelas identificações, né, para a gente saber qual que é o retorno de onde que ele está vindo, tá certo? Então vamos lá fazer a instalação, começar a instalação agora. E lembrando, né, que a instalação sempre tem que seguir o projeto. Então a gente vai fazer a instalação exatamente como está no desenho do diagrama unifilar que foi projetado ali, tá certo? Como a gente está fazendo uma ligação exposta, né, não está embutida na alvenaria, na parede, então a gente vai usar também para prender os eletrodutos, as abraçadeiras, né, e obviamente aí a quantidade de parafusos que for necessário. E agora vamos ver quais são as ferramentas que a gente vai utilizar aqui na instalação elétrica. Então essas ferramentas apresentadas aqui são as ferramentas básicas, obviamente que podem ter outros tipos de ferramenta. Por exemplo, eu vou usar aqui para decapar fio, eu vou usar o alicate de corte, mas existe um alicate específico para isso, que é o decapador, né? Facilita um pouco o serviço, tá? A gente vai utilizar aqui uma chave chamada chave Phillips, tá? A chave de fenda, 2 modelos aqui, uma maior e uma menorzinha, tá? A gente tem aqui, além do alicate de corte que já foi mencionado, tem o alicate de bico, bastante importante aí, principalmente quando você faz emendas, né, para condutores rígidos. Não é o que a gente está utilizando muito, mas é bastante interessante. E o alicate universal, né, para dar aquele aperto em determinadas situações aí, tá? Como eu já mencionei aqui, é fita isolante para isolação mesmo, e as coloridas, fita isolante colorida, que ajudam aí a fazer a identificação, principalmente para diferenciar aí os condutores quando ele é da mesma cor, tá? Então, fita isolante colorida. Então, como primeiro passo aqui para fazer a parte prática, eu instalei o quadro de distribuição, né? Já coloquei os fios passando aqui, que são os fios que chegam lá do padrão de entrada. Instalei aqui as três caixinhas 2x4, que vão receber os 3 interruptores paralelos, os 2 da ponta e o intermediário do meio.
e mais a caixinha de passagem da lâmpada aqui, que vai servir tanto para distribuir aqui os eletrodutos para os interruptores, como para fixar a lâmpada ali na parte do teto, tá? Já foi instalado também algumas abraçadeiras para segurar e fixar os eletrodutos, então o próximo passo aí é fazer a instalação desses eletrodutos. Então foi feita a distribuição e a instalação aqui dos eletrodutos, do quadro de distribuição que vai vir o fase e o neutro, né? Sempre seguindo o projeto aqui, então vem o fase e o neutro, que vai até a caixinha de passagem aqui da lâmpada, né? E da caixa de passagem é derivado para 3 pontos diferentes, que são os 2 interruptores. O paralelo, que vai ali naquela ponta, naquela outra ponta, né? E mais um interruptor intermediário que vai ser instalado aqui no meio, tá? Então está feita a instalação aí dos condulites ou eletrodutos. Falta colocar lá então o disjuntor e depois começar a passar a fiação. Vou começar aqui passando o fase e o neutro, que são só 2 fios que saem daqui e vêm até a lâmpada, né? Lembrando que para facilitar um pouco, o neutro ele vai parar aqui e daí o fase ele tem que vir até aquele interruptor. Tudo seguindo o projeto, né, o diagrama que a gente projetou lá, tá? Para facilitar um pouco, a gente vai emendar, colocar uma fita isolante nesses 2 fios para eles passarem junto e chegarem do outro lado ali, tá? Como são só 2 fios e são fios 1,5 milímetro quadrado, fica fácil de passar, tá? Se eles são um pouco mais grossos, começa a ficar um pouco mais complicado, tá? Vamos lá passar esses fios aqui então. Então foi passado aqui os 2 fios, fase neutro, tá chegando aqui o neutro que vai ficar na espera da lâmpada, né? O neutro só vai até aqui nesse circuito, e o fase que ele só tá de passagem aqui nessa caixinha, né? Ele vai direto pro primeiro interruptor lá, que é onde a gente vai colocar no interruptor paralelo no terminal do meio, tá certo? Vamos lá instalar o restante da fiação. Eu vou deixar essa fita aqui isolante azul para identificar quais são os retornos. Então esse aqui vai ser os 2 retornos de dos interruptores paralelos, tá? Vou identificar como azul para diferenciar, já que todos os fios são preto, fase e os retornos são preto. E daí vou identificar os outros 2 retornos do outro interruptor com uma outra fita para diferenciar e facilitar na hora de fazer a instalação do interruptor intermediário. Está instalado aqui então nesse interruptor intermediário a fase, que está sem identificação nenhuma, que é esse fio aqui, né? E daí os 2 fios de retorno que vão para o outro interruptor, para o interruptor intermediário, né? Identifiquei aqui com a fita azul claro para facilitar. Então aqui esses 2 fios só vão ser de passagem, né? Vindo daqui e indo lá para o interruptor intermediário. Então eu deixei identificados os 2 aqui também, porque agora eu vou passar os outros fios que são os retornos. Um que é da lâmpada, que vai daquele interruptor até a lâmpada, e os outros 2 que também vão vir daqui para o interruptor intermediário. Sempre lembrando que as emendas elas devem ser evitadas, né? Mas onde não for possível evitar uma emenda, tá? De derivação principalmente, desculpa, de prolongamento, né? De extensão que a gente chama. Derivação é bastante comum, porque a gente vai, quando for ligar um circuito, 2 lâmpadas paralelas, por exemplo, vai necessitar fazer a derivação. Ou quando vai colocar uma tomada para outra tomada do lado, precisa fazer derivação, então precisa fazer emenda. Mas quando é de extensão, que é nesse caso aqui, que é só para prolongar o fio, tá? Ele deve ser evitado. Mas se for extremamente necessário, tá? A gente tem que deixar uma emenda bem forte para que não haja fuga de corrente, né? E nem resistência
aumenta a resistência do condutor, tá? Para não haver aquecimento, perdas por efeito de Joule e assim por diante. Então, quando é fio flexível, principalmente, o ideal é você atravessar, né, cada filamento aqui, como eu estou fazendo, né? E depois você começa a dar as voltas com os dois condutores, tá? As duas emendas aqui. Então, de um lado eu vou fazendo várias voltas, né? Essa quantidade de fio que tem que ser decapada, existe lá uma regrinha que tem que ser 50 vezes o diâmetro, né, do fio, mas você pega uma quantidade boa aí, não precisa ficar medindo sempre exatamente o valor, mas desde que seja uma quantidade boa, que pelo menos dê acima de 5 voltas, né, no fio, tá? Então a intenção de fazer uma emenda boa é que ela não se desprenda fácil, né? E também que ela não deixe escapar corrente ou gerar uma resistência para que esteja percas de energia por efeito Joule. Então tá aqui os 3 fios do último interruptor paralelo, deixei identificado aqui com a cor vermelha os 2 retornos que vão atravessar e ir até o interruptor intermediário, né? E o que eu não deixei identificado é o retorno da lâmpada, que vai só até a lâmpada. Então vamos passar esses 3 fios aqui. Instalados estão todos os fios agora, tá? Aqui a identificação, esse aqui é o retorno, que ele vai vir apenas até a lâmpada aqui, né? Daí tem os 2 fios, que são o retorno que vai de um interruptor, do interruptor paralelo até, passando aqui, só de passagem aqui, vindo até o interruptor intermediário. Então está identificado aqui os 2 vermelhos são de um interruptor e os 2 azuis de outro interruptor, né? Então agora é só instalar os interruptores e a lâmpada para testar daí. Tem que instalar o disjuntor lá também. Então somente antes de fechar o circuito aqui, fechar todos as caixinhas e mostrar o funcionamento, mostrar aqui como é que foi colocado. De um lado foi colocado os 2 retornos de um interruptor e do outro lado aqui os 2 retornos de outro interruptor, tá? Então dessa forma aqui que funciona, tá? Se você inverter, por exemplo, colocar os 2 azuis em cima e os 2 vermelhos embaixo, ele já não vai funcionar direito, tá? Então é dessa forma aí que faz a ligação. Então só vou ajeitar agora aí para mostrar como que ficou todo o circuito e toda a instalação e verificar o funcionamento do circuito. Concluindo a instalação, então, tá feito aí os 2 interruptores paralelo, o interruptor intermediário acionando a lâmpada, tá? Lá tem o disjuntor que está desligado, que está protegendo o circuito, só para verificar. Ó, se apertar não vai acender porque está desligado. Então vamos ligar lá, proteção. Então se eu apertar uma tecla, acende a lâmpada, né? Se eu quiser apagar pelo interruptor intermediário, ela apaga. Se eu for lá no outro interruptor paralelo, ela acende novamente e assim por diante. Então se qualquer um dos pontos que eu quiser acender e apagar, essa lâmpada vai estar sendo acionada ou desacionada, tá? Tá aí. Então daí para encerrar a última palavra-chave aqui, circuito de instalação. Então escreva lá no WhatsApp essa última palavra-chave para a gente identificar que vocês já terminaram de assistir o vídeo, tá certo? Então é isso, resolvam um exercício lá e por hoje a prática é essa. Boa semana para todo mundo aí. Segunda-feira que vem semana que vem é feriado, então somente na outra semana nós vamos ter mais uma aula prática aí de instalações elétricas. Um abraço a todo mundo, até mais.